Salve, salve galerinha! Sextou, sexta-feira é dia de ler artigos científicos ou artigos tecnológicos e hoje eu vou fazer algo diferente, vou fazer uma leitura comentada de um artigo super interessante sobre a técnica do trampolim na implementação para a função de Ackermann-Peter, ou Peter, não sei como se pronuncia. Beleza? O artigo foi feito pelo Jefferson, que é o coelho, né, do Twitter, que todo mundo conhece. Então, ele fez uma referência para mim aqui. Então, eu vou ler esse artigo em primeira mão aqui junto com vocês. Eu não li ainda. Eu até respondi, eu conheço essa técnica, mas eu não sabia que o nome era trampolim. Tá? Nunca iria imaginar que seria esse nome, mas agora que tudo faz sentido, né? Esse artigo, por mais que eu não tenha lido ele ainda, eu falei, até respondi ele dizendo que eu ia ler com calma, ele aborda um problema clássico em programação que é o estouro de pilha, né? Então, ele trata uma solução inteligente para lidar com isso. Mas, cara, eu tô cheio de câmera que eu não sei nem para onde eu estou olhando. Agora eu tô só com a do notebook e vou olhar para cá. Então, antes de eu ler esse artigo aqui, eu vou dar uma contextualizada para vocês, né? Para que vocês entendam sobre o que é a implementação da função de Ackermann-Peter. Por que eu sei sobre ela? Principalmente porque eu sou professor de estruturas de dados. Apesar de eu não passar isso na minha disciplina, eu tenho um certo conhecimento, tá? Então, eu quero tentar trazer isso para vocês antes de ler o artigo. Porque, como eu conheço o Jefferson, se a gente for ler, a gente não vai entender metade das coisas que ele vai colocar aqui sem ter uma base sólida antes, tá? Então, eu quero que... Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você é gerente de uma empresa e qual é a função de um gerente? É delegar problemas para outros funcionários. É basicamente isso. Então, se você tem um problema simples, se o gerente tem um problema simples, por exemplo, na matemática m igual a zero, lembrando que a função de Alckmin é uma função matemática que ela é definida recursivamente e que ela vai crescendo muito rápido à medida que os seus parâmetros aumentam. Se a gente tem um problema simples, por exemplo, um m igual a zero, você vai conseguir resolver esse problema diretamente, simplesmente somando 1 ao resultado e retornando. Agora, se o problema é um pouquinho mais complexo, por exemplo, o m maior que zero e o n igual a zero, que seria um nível de abstração ou enfim, você passa para o gerente do departamento abaixo do seu para que ele resolva o problema mais básico, que neste caso seria o n-1 e o n igual a 1. Mas se o problema for ainda mais complexo ainda, ou seja, na matemática você tem um m maior que zero e o n maior que zero, o gerente intermediário ele vai precisar resolver o problema interno, que é o m e o n-1, antes de delegar para o próximo nível. E qual que é a jogada aqui? Cada nível de gerência precisa esperar que o outro termine, e se a hierarquia ela for muito profunda, muitos níveis de delegação, o sistema ele vai entrar em colapso, porque ninguém consegue lidar com tantas tarefas ao mesmo tempo. E esse colapso, falando tecnologicamente e programaticamente, seria o estouro de pilha na computação. Tá? Um outro exemplo que eu posso passar aqui para você seria da escada infinita, que eu pensei aqui agora. Então, imagine uma escada infinita. Aqui, vou abrir o ScaleDraw aqui. Então, isso aqui seria uma escada infinita. Tá, gente? O objetivo é você sair do ponto inicial e até o último degrau. Se você começa daqui, ou seja, você tem um m igual a zero, o seu problema é muito simples, porque é fácil tu subir diretamente para o próximo degrau, né? Então daqui eu venho para cá, basta eu fazer um m mais 1, né? Basta eu fazer isso aqui, eu vou subindo de degrau para degrau. Mas se vocês tiverem um degrau muito alto, por exemplo, se você começar o seu algoritmo daqui, o que o algoritmo preza, né?
Ele vai exigir que você desça para o degrau anterior temporariamente, resolva essa tarefa aqui, para depois ir para o próximo e assim por diante. Qual seria o resultado, né? Quanto maior a altura inicial, mais tempo e esforço serão necessários para você alcançar o topo, tá? E aqui que entra o trampolim, né? Então imagina que você consiga colocar um trampolim aqui e ele vai te ajudar a pular para os degraus ou gerenciar tarefas em partes menores para resolver o problema dessa explosão de stack, né? Então você tem um trampolim onde você iniciou o seu degrau, você pulou no trampolim e ele te impulsiona para o topo. É mais ou menos por aí. Só que essa função de Ackermann, ela não resolve diretamente um problema prático no mundo real. Ela tem valor especificamente quando você quer fazer uma abordagem ou usar uma ferramenta pedagógica ou testar linguagens e sistemas, ou aquele exemplo clássico para ilustrar um crescimento computacional ou testar os limites da computação. Então, provavelmente ele estava precisando fazer uma dessas situações aqui, né? E agora a gente vai dar uma lida rapidamente, tá? Para o vídeo não se alongar demais. Então, o título é Trampolim para as funções além do primitivo recursivo. Implementação para a função de Ackermann-Peter. Desde que aprendi sobre trampolim, eu fazia questão de usar estratégias em casos mais simples, como a recursão apenas, provavelmente um subconjunto próprio de funções primitivas recursivas. Mas surgiu uma necessidade do trabalho de fazer uma computação extraordinariamente longa. A primeira função que eu pensei foi BuzzBeaver, mas além de saber que ela é muito custosa, possivelmente computacionalmente, não tenho muita familiaridade com ela. Então fui para um caminho que tinha mais costume, né? A função de Ackermann-Peter. Peter, não sei. Então aqui ele faz uma definição, ó. Ela é uma função simples de entender que recebe dois argumentos como entrada. Então nós temos a função aqui, ela recebe dois argumentos, retorna o inteiro, e aqui está o caso que eu comentei para vocês antes. Ó. Se o m for igual a zero, basta você fazer o n mais 1, né? Então aqui, ó, se você iniciou daqui do seu degrau, você faz um n mais 1 para ir para o próximo e assim por diante. Se o n for zero, então chama a função de novo com n menos 1, passando 1 e retorna. Beleza. E aqui ele dá uma referência bem bacana aqui do Wikipedia, não é referência científica, mas tem uma explicação bem legal sobre ela, né? E utilizando a função. Então ele rodou essa função para verificar se era possível, né, fazer isso. Então o primeiro teste ele iniciou de 3 e 3 e demonstrou que estava calculando corretamente, porque ele vai exponencial, né? Mas era pouco para o que se desejava fazer. E daí ele inverteu, né? Ele botou 4 e 3 na chamada. E aconteceu o famoso Stack Overflow. Isso porque a chamada da função é extremamente profunda. O simples fato de mudar o primeiro argumento de 3 para 4 faz com que a saída, que era 61, né, passasse a ser absurda. Então, para contornar isso aqui, ele fala que ele fez a técnica de trampolim. Então, é muito densa, é muito intensa na recursão, ocupando rapidamente toda a pilha. Então, que tal usarmos uma continuação para evitar colocar tudo na pilha? Bom, basicamente, por uma prática, a ideia do trampolim. Então, ele fala que o trampolim precisa ter 3 comportamentos, né? Saber se a computação foi finalizada, resgatar o valor computado e dar um passo e pegar a próxima continuação. E aqui ele fez um código, ó, que retorna um inteiro. Então, ele criou aqui os passos, estão vendo? Ó, finished, value e continuation step. E aqui ele fez se foi encontrado, enfim. Legal aqui que ele usou interface aqui para fazer esse continuation dele aqui, então ficou bem simples. A gente, olha, fez override, se encontrou, ele já retorna true, tal. Gosto de trabalhar assim também, tá? E aqui é feito o trampolim, né? Cara, é bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Bem interessante. Cara, é um artigo muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o artigo completo
na descrição do meu vídeo. Vale a pena dar uma olhada. Eu não sei, ele poderia ter explicado o porquê que ele precisou fazer isso, né? Porque ele só fala que ele precisou fazer, mas não para resolver qual tipo de problema lá na empresa específica. Acho que seria dar uma contextualização, ficaria melhor para a gente poder analisar. Mas o que eu queria trazer hoje, ó, é muito grande, né, para eu falar num vídeo. O que eu queria trazer hoje aqui para vocês, olha só como ficou já com o memory aqui usando hash map. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é que existe essa função aqui, que existe a técnica de trampolim e é como se fosse uma burla, né, para não estourar o Stack Overflow. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que essa explicação já vai ficar longa demais, já deu 10 minutos de vídeo. Vou deixar o artigo dele. O Jefferson, eu vou continuar lendo aqui em off, tá? E parabéns pela postagem, muito bacana saber que a pessoa usa fundamentos de estruturas de dados, né, diretamente no seu trabalho, no seu dia a dia. Beleza? Desejo tudo de sucesso para ti, para todos nós que acompanham. Se você curtiu, curta e compartilha e até o próximo artigo. Quem sabe eu vou pegar um mais simples aqui para trazer para vocês, beleza? Fui!